nome é Gisele Amara, sou diretora do Colégio Logosófico Unidade Uberlândia. Vou fazer um relato sobre a forte influência de um pensamento negativo em uma de nossas alunas e suas lutas e esforços por combatê-lo. Desde os 2 anos, sempre foi uma menina meiga, amiga, carinhosa com as professoras, seus pais, colaboradores e muito presente nas atividades do colégio. Até os seus 8 anos, não havíamos presenciado nada do que ocorreu nessa experiência. Logo, um dos primeiros dias de aula, a sua professora sentiu um pequeno mal-estar. E já ao sair da sala, ela não conseguiu conter a náusea. A professora assistente a levou até a coordenação. Eu estava lá naquele momento, tranquilizei a turma e o ambiente voltou à normalidade. No dia seguinte, a professora já estava de volta à sala. Mas a nossa querida aluna, no dia seguinte, mostrava um comportamento totalmente diferente. Já na entrada da escola, percebi os movimentos de sua mãe tentando fazê-la entrar, e ela, chorando muito, se resistia aos pedidos insistentes da mãe. A partir daí, foram quase 2 meses de uma luta sem trégua. A imagem que a aluna presenciou desatou em sua mente uma forte reação. Não queria vir mais para a escola, queria mudar de escola. Os pais procuraram seu pediatra, um amigo da família, que lhe explicou que as pessoas passavam mal e que aquela era uma reação natural do organismo por proteção. Ela ouviu e combinaram então, ele e a sua pequena paciente, que todos os dias, antes das aulas começarem, ela ligaria para ele e ele a tranquilizaria. Isso resolveu por uns dias, mas logo em seguida, novamente, a forte reação voltou dentro da aluna. A mãe nos disse que desde pequena ela manifestava repugnância com tudo que não estivesse absolutamente limpo. Pensamos então que essa experiência exigia outros recursos. Todos os dias, em seu belo rosto, a marca de um pensamento maléfico. Conversamos muitas vezes em minha sala e eu ia lhe mostrando que só ela poderia vencer aquela experiência. Ela me olhava fixamente, ouvia e dizia assim: mas eu quero que esse pensamento viva para sempre em mim. Um dia desenhei em uma folha o seu rostinho e disse: veja, ele é lindo e ficará assim se você cuidar da sua mente. Há um pensamento mau lhe prejudicando. E lhe mostrei a cara feia do pensamento. E lhe perguntei: qual prefere? E ela apontou: este. Mas eu não quero voltar para minha sala. Os pais chegaram a propor mudá-la de turma, já que ela era bem alta. E eu pensei: será isso justo? Porque ela acompanhava bem a turma, poderia ser uma solução. Mas a aluna precisava que nós a ajudássemos e não que nos esquivássemos do seu problema. Tive a ideia de lhe contar a história do Príncipe Lé, do livro Minha Casa Mental, de Gonzales Pecote. Na história, o príncipe se recusa a comer e a beber a comida do lugar onde estava prisioneiro. E quando eles vieram resgatá-lo, ele não havia conseguido sobreviver. Ela ouviu toda a história em silêncio. Voltou para sua sala e, ao final do horário, me pediu para levar o livro para casa. Eu lhe dei. E quando ela veio me devolver o livro dias depois, sua fisionomia estava linda, muito alegre. E ela me disse baixinho ao ouvido: professora, estou vencendo o pensamento. E eu abracei, emocionada. Todos os dias a esperava na entrada e ela me dizia baixinho: hoje venci o pensamento. Sua atitude com a professora foi se restabelecendo dia a dia, em atitudes muito carinhosas. Ao final dessa experiência, seus pais nos escreveram um depoimento. Vivemos uma experiência em família muito complexa, onde buscamos vários elementos e, através da colaboração mútua,
conseguimos superar um pensamento dominante, um verdadeiro tigre. E continua fazendo o relato de toda a experiência e conclui: assim, registro uma história de como a imagem é forte na reprodução da mente e como os pensamentos atuam de formas autônomas, multiplicando e bloqueando, em alguns casos, nossa casinha mental. E após manifestar gratidão e felicidade ao superar aquele momento difícil, termina com esta frase: Janes e Sirlene Cote, pais da Érica, aquela que conseguiu dominar o tigre. Ao selecionar essa experiência, eu quis procurar a Érica e perguntar para ela como ela estava e o efeito disso tudo. Ela veio ao colégio e nosso reencontro foi muito feliz. E me impressionou a riqueza de detalhes com que ela se recordava da experiência. E ao final ela me perguntou se eu gostaria que ela gravasse um depoimento, um relato do que viveu. E vejam que lindo está o relato da Érica. Meu nome é Érica, atualmente tenho 17 anos e eu ingressei no Colégio Logosófico quando eu tinha 2 anos. Durante esse período eu vivi várias experiências felizes, como o cultivo da amizade com os meus amigos. Eu passei também por momentos muito felizes lá, como a festa da família. Aprendi mais sobre minha casinha mental, a selecionar os meus pensamentos. Também aprendi mais sobre valores como a amizade, o afeto, a generosidade, a simpatia e a valentia que permanecem no meu interno até hoje. Mas também eu vivi experiências difíceis com o meu pensamento. Entre elas foi uma quando aconteceu quando eu tinha 8 anos, que durante uma aula a professora passou mal e isso me traumatizou de certa forma que eu não queria mais entrar em sala de aula. E durante esse desafio eu contei com a colaboração da professora Gisela e durante uma de nossas conversas ela me apresentou o livro Minha Casa Mental, que contava várias histórias de vários pensamentos e dentre eles foi do pensamento gargantinha. A professora Gisela me falou que esse pensamento ruim estava me dominando e me deixando feia. E aí eu pensei e disse que não queria ser assim e eu decidi que eu iria superá-lo. Depois disso, eu peguei o livro emprestado com a professora Gisela, fui para casa, reli todos os contos, todas as histórias dos pensamentos, refleti com os meus pais, também contei com a ajuda do meu pediatra, que ele disse que os pacientes dele, enquanto esperavam para serem atendidos por ele, também passavam mal e que isso era uma coisa normal de se acontecer. Foram mais de 2 meses de luta contra esse pensamento, até eu conseguir superá-lo e voltar serena para a sala. Atualmente eu posso falar que foi muito importante ter passado por essa experiência, porque eu estou estudando para poder entrar em uma universidade e cursar medicina, a fim de poder colaborar com a saúde das outras pessoas. Por isso, quero deixar aqui meu testemunho de que conhecer o que temos dentro da mente é essencial para a vida.